Boa noite, né? A vocês aqui, o pessoal que está em casa, que está acompanhando de forma virtual, que estejam impedidos de comparecer aqui, então acabam acompanhando as nossas palestras desde o conforto do lar. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece, o quanto nos seja possível silenciar as nossas emoções, acerenar os nossos pensamentos, pois que agora é o momento que escolhemos para entrarmos em contato com as fontes inesgotáveis do amor de Jesus. E tendo a doce figura de Jesus em nossas mentes, a Ele nos dirigimos nesse instante, louvando, Senhor Jesus, o vosso nome e a vossa condição de modelo e guia de todos nós. Em seguida, Senhor, expressamos a nossa gratidão por tudo quanto o vosso coração generoso nos tem concedido, em especial a oportunidade bendita de nos reunirmos em torno dos vossos ensinamentos. Mas, Senhor Jesus, apesar da nossa gratidão, trazemos em nossos corações, em nossas almas, marcas de aflição, de insegurança, de intranquilidade, às vezes de medo, de ansiedade. E por isso, Senhor, além de vos louvar e de vos agradecer, nesse instante, nos colocamos diante do vosso amor. Nos colocamos, Senhor, diante de vós, por intermédio dos benfeitores espirituais que vos representam entre nós e que se encontram em vosso nome, ao lado de cada um de nós nesse momento. E vos rogamos, abençoa, Senhor Jesus, o nosso propósito de encontrar nos vossos ensinamentos a coragem, a motivação, o incentivo para podermos seguir adiante na certeza de que no futuro, Senhor, iremos interpretar esses momentos de angústia como libertadores dos nossos equívocos passados. Amparado pelos benfeitores que atuam em vosso nome, nós lhes rogamos, emprestai-nos da vossa paz, emprestai-nos um pouco da vossa harmonia, da vossa serenidade, arrefecendo as nossas angústias e aflições que nos pesam sobre os ombros, como uma cruz dos nossos equívocos. Compaixão, Senhor, é o que vos pedimos, em nome do amor incondicional que o Senhor tem por todos nós. Amparai-nos, Senhor. Abençoa
os benfeitores espirituais que aqui se encontram presentes, nos amparando, nos assistindo, nos inspirando, nos socorrendo, e em vosso nome a todos nós protegendo. E abençoa, Senhor, o nosso querido Wilson, que traz consigo a responsabilidade de compartilhar conosco suas reflexões em torno dos vossos ensinamentos, buscando desta forma iluminar, luarizar os nossos corações, ajudando-nos assim a manter acesa a chama da esperança que trazemos em nossa alma. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Nós faremos os comentários aí, boa noite a todos, sobre o capítulo 88 do livro Vinha de Luz, Tu e Teu Lar. É difícil a gente falar do lar, porque na nossa convivência, muitas vezes, nós nem percebemos as nossas ações, o nosso modo de ser, o modo de tratar, os componentes daquele ambiente. E nesses momentos de reflexão em que somos convidados a estudar, nós percebemos muitas vezes que ainda falta muito para a gente corrigir todo aquilo que a gente desejaria para um ambiente doméstico. Ter um lar conturbado e difícil deve ter muita atenção da gente, porque o lar nada mais é do que um laboratório da alma, né? Ali que a gente aprende verdadeiramente a exercer o Evangelho junto com os nossos companheiros. E devemos entender que a família que se reúne no lar não é apenas um agrupamento familiar. É um encontro de espíritos que vem desde épocas, né, imemoriais aí, que muitas vezes unidos por muito tempo e que agora reencontram-se aqui na Terra para corrigir as suas imperfeições. E todas as criaturas que habitam esse ambiente doméstico, ele traz lições valiosas para todos nós. Muitas vezes pessoas desequilibradas chamam a atenção para que a gente possa conseguir modificar a nossa atitude em relação a eles. Porque tendo equilíbrio, serenidade, tudo diverge para o bem. Se as nossas emoções, muitas vezes descontroladas dentro do ambiente doméstico, traz experiências valiosas para os outros. Porque, ao analisar a personalidade daquelas entidades que estão convivendo conosco, nós aprendemos, nós sabemos das imperfeições. Porque ali, naquele ambiente doméstico, nós não temos máscaras, nós mostramos verdadeiramente quem somos. Lá fora é muito fácil, né? Aqui no centro espírita, a gente é agradável, bonitinho, cumprimenta o outro, cheio de amor. Mas, no nosso trabalho, com os nossos colegas, nós somos sempre afáveis, compreensivos, né? E, dentro do lar, muitas vezes somos agressivos, somos criaturas que gostam de criticar o defeito alheio, porque aí nós temos a liberdade de falar diretamente com a pessoa com as quais convivemos, sem medo, sem receio de mostrar quem somos. E aí, muitas vezes, o ambiente fica completamente conturbado para isso. O lar não é necessariamente o lugar de espíritos afins, né?
Se fosse, seria muito bom. A gente vê que tem lares felizes, que as pessoas já se entendem, compreendem um outro. Mas na maioria das vezes sempre tem nuances que perturbam e que muitas vezes as pessoas não sabem controlar. Os espíritos muitas vezes vêm trazendo à tona a sua personalidade moldada através de muito tempo. E quando nós nos reencontramos aqui na Terra, dá-se a impressão que nós já nos conhecemos. E a gente sabe como a pessoa é, eu sei seu defeito. Eu sei como é que você é. Não adianta querer enfeitar, não, que mostrar outra coisa, que eu conheço você. E na verdade conhece mesmo. Porque a família, ela não se forma aqui na Terra naturalmente. Ela é moldada no mundo espiritual. Nem todas as uniões familiares dão certo aqui na Terra, as pessoas rompem compromissos, mas, na maioria das vezes, nós vemos com a necessidade do outro, daquele que veio conviver conosco. Ele é o instrumento da nossa evolução e nós temos que aprender isso. Emmanuel nos diz que, na lição, que quando uma pessoa se modifica dentro do lar, o ambiente já fica muito melhor. E muitas vezes nós esperamos que o outro se modifique. A gente mostra o defeito e fala, você não pode ser assim, você tem que se modificar, você tem que ser diferente. Como se quisesse que a pessoa se adequasse às nossas deficiências, com naturalidade. A gente exige dos outros isso. Na verdade, não. As pessoas exemplificam através do seu estado de alma. Então, nós passamos a conhecer os espíritos por aquilo que ela pensa, pelas suas ações, pelas suas emoções. E muitas vezes nós estamos muito longe de compreender o companheiro que está ao nosso redor. O lar nada mais é do que um laboratório de teste de personalidade. Então, quando nós nos unimos, nós estamos aqui na Terra com a finalidade de evoluir. Mas para que a gente evolua, a gente não pode fazer isso sozinho, nós temos que ter companheiros ao nosso lado. Ninguém consegue a evolução deixando para trás alguma entidade da qual ela conviveu. Mesmo os espíritos que se aperfeiçoam, que se tornam espíritos luminares, eles voltam para socorrer os seus parentes que ficaram para trás. Então, essa união, ela tem que ser cada vez mais sublimada, assim, em termos de luz, para que a gente possa ter a possibilidade de crescermos juntos. Não deixarmos ninguém para trás, não. Se nós nos julgamos já conhecedores de uma verdade, Uma verdade. Ora, essa verdade não pode ficar para a gente. Ela tem que ser passada para os outros. Então, todo o conhecimento evangélico que a gente tem, o conhecimento espiritual que a gente adquire, para moldar a nossa personalidade no bem, ela não pode ficar só conosco. Então, nós temos que utilizar esses recursos dentro do ambiente familiar, primeiramente. Muitas vezes nós temos inimigos que reencarnaram conosco em outras famílias, ou parentes, Muitas vezes a pessoa vem como um cunhado, como um parente difícil, como aquele que critica, que não aceita, nunca aceitou a nossa união com a sua irmã, com a seu... E criam atritos dos mais variados. Mas esses espíritos, eles nos favorecem se nós tivermos o olhar espiritual em relação a eles. Eles são, na verdade, aqueles que mostram quem somos quando a pessoa nos critica. Será que não é um alerta para que a gente tome rumos diferentes? Lógico que é.
Nós precisamos deles. E muitas vezes não aceitamos, criando atritos dos mais variados, inimizades que se tornam, que se moldam com sentimentos profundos, né? Que são difíceis de romper. Quando, na verdade, o que devemos buscar é nos aperfeiçoar individualmente, compreendendo a tudo e a todos que nos cercam. Nada acontece por acaso na nossa vida e as pessoas não estão ao nosso lado aí por acaso. Nós precisamos justamente dessas criaturas com o seu modo de ser para mostrar para nós o caminho. Se quisermos fechar os olhos para as coisas que Deus nos envia, nós não vamos progredir nunca, nós vamos ficar estacionados. Ora, se nós temos a certeza de que temos um conhecimento melhor, então nós temos que auxiliar. A lei natural da vida qual que é? Aquele que é mais forte auxiliar o mais fraco. Aquele que mais conhece auxilia o ignorante. Então nós temos que ser criaturas portadoras de bens espirituais, mas que não fiquem trancadas num cofre. Nós temos que agir junto com os outros. Então, fora do lar, muitas vezes nós somos gentis, mas dentro do lar nós somos ásperos. Gostamos de criticar. Muitas vezes o marido chega cansado, a mulher critica, que não sei o que lá, que chegou tarde, que não sei o que lá, que está muito cansada, que não aguenta mais, que lavou roupa o dia inteiro. Mas aí o marido também revida. Mas eu trabalhei o dia inteiro, estou extenuado, eu quero um sofá. E aí criam aquelas diferenças, aquelas divergências, né? Que muitas vezes a pessoa não compreende. Mas quando uma pessoa é equilibrada, quando chega dentro do lar, é recebida pelo carinho, né? Com compreensão, porque todos nós sabemos que temos as nossas funções na Terra, e seja elas quais forem, são importantes, certo? Muitas vezes um parente difícil nada mais é do que aquele instrumento que nós necessitamos para testar a nossa evolução. Eles são os nossos, né? Propensores do nosso ideal. Nós precisamos deles. O espírita, principalmente nós que estamos aí dentro desse ambiente, a única objetivo para todos nós é a transformação moral. Nossa, isso é batido, né? Todo centro que a gente vai assistir palestra, a pessoa fala transformação moral. Mudança interior. Né? Mas, muitas vezes, tudo aquilo que aprendemos no centro espírita, nós só podemos demonstrar a nossa transformação moral se tivermos ao nosso lado pessoas difíceis, pessoas com problemas, pessoas com... né? A gente vê a complicação das criaturas com relação a si mesmo. Eu levo meus netos todo dia lá para as 5 horas da tarde para eles jogarem bola na quadra lá perto de casa, lá na São Jorge. E eu vi um rapaz sentado no banco, no celular, cabisbaixo, e eu estava procurando um lugar para sentar, aqueles bancos de praça, eu peguei e sentei do lado dele e fiquei vendo o meu celular, ele o dele, isso, aquilo, tudo. Aí eu cheguei para ele e falei, você está com um filho aí jogando bola também? Né? Ele falou, não, eu estou esperando dar o horário da igreja. Eu falei, que bom. Que hora que vai ser? Era 5 horas, 5 e pouco. 7 horas da noite. Eu falei, qual igreja que você frequenta? A Igreja Cristã do Brasil, que fica lá na rua, bar, isso, aquilo, aquela igreja, tudo. Muito bem. Olha, então, que hora que começa o culto lá mesmo? 7 horas. Então tá bom. E aí ele me pergunta, e você? Frequenta alguma igreja? Tadinho dele. Eu sou espírita. Só de falar que eu sou espírita, ele já se afastou um pouco. Eu falei, olha, nós os espíritas temos a vida de uma forma diferente. E aí ele explicou como é que funcionava a igreja dele. Ele tinha
ele estava com necessidade de um estudo bíblico na igreja dele, não dava. Mas como é que funciona lá? Olha, quando nós entramos, eles fazem um louvor a Deus, 2 ou 3 canções, né? Depois fazem um sermão, depois param, tocam algumas músicas, depois continuam mais um pouco de sermão. Aí, no final, são cânticos em louvor a Deus e aí encerra a sessão. Mas não tem estudo nenhum? Não tem estudo nenhum. Não estudam Bíblia, não, lá não estudam. Eles estudam entre eles, mas para as pessoas de fora não. Muito bem. Eu falei para ele, olha, nós os espíritas, nós temos mais de 4.000 títulos de doutrina. É. Mas o que vocês estudam? Nós estudamos a reencarnação. Reencarnação. Nós acreditamos que existe uma vida após essa, que nós desencarnamos, mas não morremos. Nós deixamos apenas o corpo. Eu fui falando para ele, ele foi assim, né, meio desequilibrado, não querendo entender, não. Tudo bem. Eu falei, olha, onde você mora? Você mora aqui na São Jorge? Não, eu moro ali perto do Atrium Shopping. Ali tem um centro espírita muito bom, Redentor, né? Se quiser ir lá, ver como é que funciona. Não, de jeito nenhum. E ele viu que a gente começou a falar de reencarnação, de vida espiritual, de não sei o que lá. Ele falou, eu preciso ir lá esperar o culto. Eu falei, vai com Deus, meu filho, vai com Deus. Aí depois, quando ele estava indo assim, pôs a bolsa aqui, ele não trabalha nada, é perturbado mesmo, a gente percebia isso, né? Eu falei, a semente eu plantei, certo? Semente do Espiritismo está lá, se quiser usar, né? Então, no ambiente em que nós vivemos, quando uma pessoa se modifica o ambiente inteiro. Por quê? Se a pessoa faz oração dentro do lar, ela está, né, irradiando luz. Essa luz fica imantada nas paredes. E essa luz, ela modifica o ambiente, porque os espíritos inferiores, quando nós fazemos as nossas preces, eles rejeitam, eles se afastam. E muitas vezes, pelo nosso desequilíbrio, nós atraímos esses espíritos para dentro do lar, né? E eles lá ficam à espreita para ver como nós agimos. Se agimos errado, eles aproveitam, olha, e começam a penetrar no nosso pensamento com as suas ideias, com as suas emanações, com as suas, né? E aí, nós muitas vezes incautos, não percebemos a presença deles, mas começamos a pensar igual a eles. Muitas vezes ficamos revoltados por nada, criticamos os outros por nada, né? Qualquer coisa que vão falar comigo me incomoda. Então, na verdade, ali naquele ambiente é que os espíritos inferiores começam a atuar dentro do ambiente doméstico. E aí sim vem o desequilíbrio. Mas se uma pessoa, como diz a lição do Emmanuel hoje, ela irradia bons pensamentos, ela tem uma boa conduta, né? Ela modifica todo o ambiente e esses espíritos não encontram a possibilidade de atuarem no nosso lar. Então, nós devemos pensar que nós devemos nos transformar num ponto de luz. Um ponto de luz, a gente se consegue através da oração, do estudo, né? Do estudo. Quando você para refletir alguma coisa, certo? Essas palestras que a gente prepara, olha, o maior beneficiado é aquele que fala. Porque nós temos que estudar, pensar, analisar, né? Hoje em dia a gente tem facilidade, tem essas IAs aí que nos ajudam, né? Porque para IA você pergunta tudo sobre o Espiritismo e eles respondem. Você tem que ter cuidado para perceber se tem alguma coisa errada, nada. Mas
Você pode preparar uma palestra lá em 5 minutos. Em 5 minutos. Eu costumo fazer uma enquete para fazer uma palestra, e eles passam um texto, né, razoavelmente bom, mas aí eu tenho que colocar o meu entendimento sobre aquilo. Então a gente vai separar por itens, buscando cada vez mais conhecer a doutrina espírita para explicar. Só que a possibilidade de aprender a passar ensinamentos, o maior beneficiado é aquele que está procurando conhecer. É por isso que nós não podemos falar assim sem, né? Muitas vezes a pessoa se acha conhecedor de tudo e vai fazer palestra. E eu tenho, a gente como é o expositor, a gente é meio crítico, né? Infelizmente a gente é. Mas quando a gente ouve uma palestra, teve uma palestra que eu não vou citar o nome de quem foi, que eu tive que levantar da cadeira e ir lá ver o tema, porque não tinha nada a ver com o tema. Será que ele esqueceu disso? Mas muitas vezes quer mostrar muito conhecimento e se perde no caminho, né? E são palestras que ele fala num lugar, fala no outro, decorado, isso, aquilo, a mesma, né? Aí não sai daquilo, então a pessoa praticamente decora uma palestra, né? Eu fico pensando como é que Divaldo fazia, porque cada lugar que ele ia era uma palestra diferente, né? Temas dos mais variados. Fala, meu Deus do céu, é que ali tem conhecimento adquirido através de tanto tempo, de outras encarnações também. Então, sejamos nós esse ponto de luz. Esse ponto de luz é aquele que estuda, que olha o Evangelho, que faz o Evangelho no lar, que faz as suas preces todos os dias. Eu não saio de casa sem reunir minha família e fazer prece. Eu não faço meu neto dormir, os 2 netos, sem fazer prece. Eles fazem, certo? Então, esse ambiente vai criando até um respeito deles para com a gente. Certo? Porque eles nos olham de modo diferente. Então nós temos uma responsabilidade espiritual perante os nossos companheiros. Essa responsabilidade espiritual, muitas vezes, são agravantes, né, para o espírito. Quando ele é desequilibrado, briga com a família, rompe laços, né, por causa de, muitas vezes, nuances que não tem nenhum significado importante, mas a pessoa se desequilibra e passa a não aceitar a conduta do outro e ficam criando atritos, aquilo até que se rompe o casamento. E aí? E a nossa responsabilidade perante aquela criatura? Será que rompeu o laço? Não rompeu. Nós vamos desencarnar, nós vamos nos reencontrar, verificar aquilo que nós temos que corrigir e voltar junto. Só que em situações diferentes, né? Diferentes. Então, a gente procura, na verdade, ter a responsabilidade espiritual sobre aqueles com os quais convivemos. E essa responsabilidade depende de nós. Então, os nossos pensamentos, eles podem piorar ou melhorar a psicosfera doméstica, né? Que tipo de pensamento nós devemos ter? Nós devemos fazer projeções mentais, por que não? Nós somos capazes de visualizar alguma coisa? Lógico que somos. Quando a gente vê uma passagem de Jesus, lógico que a gente não estava lá, mas a gente tenta imaginar como é que era aquilo. Essa visualização nos traz uma condição espiritual boa, porque a gente sente a importância de Jesus através dos tempos. Nós podemos fazer visualizações dentro lá? Lógico que podemos. Podemos mentalizar espíritos, oferecendo a sua luz, higienizando o ambiente, afastando perturbações, andando em cada cômodo, né? Principalmente naquele em que nós dormimos, que nos desligamos. Eu tirei uma soneca agora na parte da tarde,
Eu acordei assustado. Olha cada coisa que a gente... Eu falei, meu Deus do céu, por que a gente sonha um negócio desse? Eu sonhei que estava dentro de uma loja, certo? Estava dentro de uma loja, de repente tinha um rapaz lá, um vendedor começou a tratar mal um cliente, expulsou o cliente da loja, aí veio os companheiros dele, né? Chegou lá perto com aquele carro negro, esquisito, isso, aquilo, tudo, saiu com uma arma na mão, apontou para a porta e atirou, como se fosse um gás. E aquele gás começou a penetrar no ambiente, eu fugi. E eu fugi para o quarto do meu filho. Eu falei, meu Deus do céu, olha que relação que tem a loja com o quarto do meu filho. Eu fugi e fui embaixo da cama. E aí acordei. Para que a gente sonha uma coisa dessa? Muitas vezes, né, são espíritos que tentam moldar, né, manipular o nosso pensamento. Então, essa hora é a hora da prece. Vamos orar, né? Então, gente, quando o lar está em harmonia, nós atraímos bons espíritos. Nós precisamos deixar o nosso lar num estado de harmonia, de tranquilidade, de paz. Quando um pede o equilíbrio, nós temos que manter o nosso. Manter a serenidade, e muitas vezes naquele momento uma mentalização positiva muda tudo. Eu tinha um hábito antigamente, que minha esposa era muito irritada, e quando ela ficava bastante nervosa, olha quanto tempo que faz, e eu ia lá para o meu portão contar os fuscas que passavam no meio da rua, e ficava contando. Depois de uma meia hora, ela chegava lá, você não vai entrar, não? Eu falei, não, eu estou contando Fusca aqui fora. Certo? Evitava discussões, porque se a gente quiser ter razão, meu Deus do céu, aí complica mesmo. O desequilíbrio emocional, muitas vezes, vem pelas mentes desequilibradas que, muitas vezes, nós atraímos para o nosso lar. Através dos nossos pensamentos, das nossas ações, do nosso modo de ser. Quando nós fazemos as preces, fazemos o evangelho no lar, na verdade nós estamos promovendo uma limpeza psíquica, né? Por quê? Nós estamos diluindo lá miasmas, né? Diluindo sombras, né? Afastando de nós. Então a prece, o evangelho no lar são instrumentos a nosso favor, né? Nós só não queremos que esses espíritos fiquem ali. Eles podem fazer o que quiser, mas lá fora, né? Para lá do portão, aqui dentro não. Então, a gente tem que entender isso. O lar nada mais é do que um empréstimo divino a nosso favor. Ele nos empresta criaturas que nós necessitamos para a evolução, mas nada que isso. Ah, mas meu lar, me diz que a coisa está difícil, isso, aquilo lá, tá. Mas é o que nós precisamos. São as criaturas que nós necessitamos. Deus nos colocou no lugar certo, com pessoa certa, para o nosso desenvolvimento espiritual. Não adianta se queixar do nosso companheiro, da nossa companheira. Eles são as pessoas certas nos lugares certos a nosso favor. Nós só precisamos compreender isso. Quando nós entendemos isso, as coisas se modificam completamente. Então, nós devemos ter no lar o exercício das microcaridades. Como é que a gente faz a microcaridade dentro do lar? O lar a gente não precisa demonstrar, querer fazer o bem para as pessoas, isso, aquilo. Mas nós podemos ter, olha, as expressões necessárias para modificar o ambiente. E quais são elas? Bom dia. Você já cumprimentou? Todo dia, a hora que eu levanto da cama, minha esposa já está acordada, eu dou um beijinho na testa dela. É coisa simples, bom dia, bem isso, aquilo. Mas modifica as coisas. Muitas vezes ela está perturbada e ela recebe um abraço, né? Já modifica tudo. E muitas vezes ela
pede o abraço. E aí a gente dá, com todo carinho. Olha, então, quer coisa melhor? Então, desculpar as pessoas pelos erros delas, olha, são micros caridades. E que a gente muitas vezes não fica atento. Então é bom a gente falar bom dia, desculpe, tenha um bom sono, durma bem. Olha, são palavras simples e que a gente esquece. A gente não fala, mas por que não fala? Né? Então, a gente tem que buscar isso. Então, a paciência educa mais do que o sermão. Quando a gente tem uma criatura difícil, nós temos que ter paciência, não podemos ser igual de jeito nenhum. A bondade convence muito mais do que a crítica. A crítica é fácil, mas a bondade, ela convence melhor. E o exemplo transforma mais do que qualquer explicação que a gente queira dar. Mas temos que dar o exemplo. Se nós estamos aqui aprendendo o Evangelho, é lá que a gente tem que exemplificar o Evangelho. Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês não. Então a mudança começa em mim, não espere que o outro modifique. Não exige a mudança do outro, nenhuma semente se perde. As criaturas vão se modificar através dos tempos, das reencarnações. Né? A finalidade principal do espírito humano é a evolução espiritual e todos nós vamos ser espíritos elevados um dia. Nós vamos ser espíritos felizes? Garanto a todos que estão nessa sala que vamos ser. Vamos ou não? Vamos. Quanto tempo vai demorar isso? Não importa. Deus dá o tempo que a gente precisa. Ele não exige tempo. Olha, você vai ter 10 encarnações, vai ter purificar. Nada disso. Vai ter encarnação que é necessária. Se for 20, 30, 40. E a gente vê espíritos aqui encarnados na Terra que acham que mais umas 30 encarnações ainda para modificar. Certo? Né? Políticos e não sei o que lá. A gente vê, meu Deus do céu. Então, nós temos que nos familiarizar com a religião. Qual que é a religião que nós adotamos? O Espiritismo? Ora, o Espiritismo é uma fonte, é um cabedal de conhecimentos, para que a gente possa se modificar, se transformar, para que a gente possa buscar a nossa melhora. A porta para as esferas superiores está situada onde? No ambiente familiar. Então, se nós não nos darmos bem, né, com os nossos familiares e companheiros de viagem aqui da Terra, a porta vai continuar fechada, ou meio aberta só, você não vai conseguir entrar, né? Vai ter aquela figura de São Pedro, você vai para o céu ou para o inferno? Né? Nós vamos tentar nos cuidar. Eu tenho mais 5 minutos, se vocês permitem, eu vou ler a mensagem de Emmanuel, que eu sempre gosto de ler, porque um espírito elevado merece atenção, né? Merece. Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e tua casa. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que o cercam. Este reporta-se a zombaria de quem é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Olha a conduta. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem no âmago do coração. São as máscaras, né? Máscaras. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no campo da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar
onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte os ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueça, pois, de que, se verdadeiramente aceitas o Cristo e Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima, se Deus quiser. Faço a prece, quem faz? Eu? Você faz? Senhor Jesus, amigo e companheiro de sempre, envolva-nos na tua luz, Senhor. Que desse ambiente em que recebemos o apoio dos espíritos amigos, nós possamos, Senhor, enternecer o nosso coração, almejando coisas melhores para nós e para todos. Tanto os encarnados como os desencarnados que aqui compareceram, que eles possam receber das entidades benfazejas o recurso espiritual para a mudança interior. A finalidade é sempre se transformar para melhor. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a iluminar o caminho que temos que andar, pavimentar, como a lição nos ensina, as lições de Jesus. Que possamos, nas atitudes que tomamos no dia a dia, nada mais sejam do que reflexo dos ensinamentos que recebemos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Acompanhe-nos até os nossos lares e permaneça conosco, porque necessitamos da tua proteção, do teu auxílio, do teu amparo. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.